Colossenses, capítulo de número 4, a partir do verso 2. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 2. Deixa a Bíblia aberta, para ver se está tudo aí direitinho, né? Conferindo como a gente aprende. Diz assim a palavra do Senhor: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém, irmãos? Eu quero pensar com os irmãos agora de manhã sobre prioridades espirituais. Prioridades. Todos nós sabemos que é um desafio estabelecer prioridades e agir em cima dessas prioridades, isto é, conforme essas prioridades. Fazer uma escala de valores para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso dia a dia. O que é mais importante? O que é menos importante? O que é essencial? E o que não é supérfluo. Aquilo que eu preciso fazer e aquilo que eu posso esperar um pouquinho mais. Prioridades. Por exemplo, no orçamento financeiro, o que é prioridade para você? Para mim começa com fidelidade a Deus. E eu sei que para muitos irmãos. Mas o que no seu orçamento, né, você vai estabelecer, o que é mais importante? Quais são os seus gastos normais, chamados fixos, e os que não são, né? São que podem ser ou não ser, pode esperar um pouquinho. O que eu tenho que fazer e o que eu posso, não necessariamente urgentemente, que eu posso esperar. Então você estabelece o seu orçamento financeiro. Em relação ao seu tempo, por exemplo, o que é mais importante? Você tem 24 horas por dia, como todo mundo, né? O que é mais importante para fazer no seu dia? Mais importante, será que a gente faz isso aí? Na teoria, nós temos uma escala de valores. E às vezes, na prática, as coisas não funcionam assim. A gente estabelece o quê? Em primeiro lugar está, atenção, em primeiro lugar está, aí, está vendo? Veio lá da Cristolândia. Segundo lugar, a e, no meu entender, cônjuge e filho na família. Pastor, é tudo junto, entenda como você quiser. E depois o trabalho, depois o lazer, enfim, as outras prioridades que você tem. Teoria é uma coisa, irmão, a prática é outra. Infelizmente, queridos, muitas vezes o urgente toma o lugar da prioridade, isto é, do mais, e a nossa vida é corrida. O que não é urgente? Muitas vezes, esse é o motivo pelo qual Deus vai de lado, quando tempo. No corre-corre, repito, o urgente toma o lugar do mais. Então, por isso que eu comecei dizendo que não é fácil estabelecer prioridades e viver assim, conforme essas prioridades. E eu vejo aqui Paulo, ele estabelecendo algumas prioridades nesse texto. Então, deixa a Bíblia aberta aí, que eu quero mencionar essas 3 prioridades que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a nossa vida
espiritual envolvendo a nossa vida. Então, a primeira verdade que eu vejo aqui, prioridade que Paulo apresenta, é a primazia da oração. Versículo 2, a parte A. Continuem a... Vamos ler juntos? Continuem a orar, vigiando em oração. Para um pouquinho aí. Paulo, se você depois observar, ele está concluindo sua carta aos Colossenses. Ele está terminando. Sabe quando você... Hoje não tem mais carta, né? Antigamente, quando a gente escrevia carta, né? E tal, e aí você parte para a conclusão, né? E você faz a despedida. Etc. Paulo está dando suas últimas instruções. Ele está dizendo aqui, agora eu quero encerrar, concluindo, olha, com essas últimas instruções, isto é, com esses conselhos finais. Olha a importância, com esses conselhos finais. E ele fala de oração. E há algumas coisas interessantes aqui, irmãos, características da oração que Paulo está falando. E a primeira a oração deve ser perseverante. Então, continuem a orar. Talvez a sua tradução, não sei qual é, diz: perseverem em oração. Não é? Perseverai na oração. Perseverai na oração. E aí logo vem aquele versículo que Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, 5,17, qual é? Orai sem cessar. E logo vem à mente uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 18, e o verso 1 ele começa assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Ele está falando de perseverança. Aí fala daquela viúva que ficou atrás do juiz, mesmo iníquo, e tal, até que ele julgou a causa dela. Perseverança. Irmãos, orar é fácil, não é? Não é a coisa mais fácil, irmãos. Pensa comigo. Você ora em qualquer lugar, qualquer momento, perseverar é outra situação. E é isso que a palavra de Deus está... Sabe por quê, irmãos? A gente vibra, eu e você, nós vibramos quando ouvimos um testemunho de alguém falando de uma experiência de oração. É ou não é? Sim ou não? A gente não vibra, irmãos? Puxa, que legal, que experiência, a resposta de Deus. Mas nós estamos, porque tem um custo, irmão, para perseverar em oração. Você sabe, são poucos obreiros que são homens de oração, poucos cristãos, pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Sabe por quê, irmãos? Os crentes são muito ocupados com muitas coisas. Repito, aquele corre. E oração é quando sobra tempo. E dificilmente sobra tempo. Falta tempo. Quando nós temos muita coisa na nossa agenda, e nessa agenda não cabe Deus, tempo para Deus, tem alguma coisa errada na nossa agenda. Ela precisa ser refeita. Ela precisa ser refeita com as prioridades certas. A gente gosta demais daquela experiência de Jacó, né? A gente até sabe assim de cor a frase que ele disse para o anjo: não te deixarei enquanto... E a gente associa isso à oração, né? Não vou deixar. Mas será que na prática estamos agindo assim? Perseverando, nos agarrando a Deus. Perseverança. A segunda característica que Paulo coloca aqui na oração, irmãos, a oração deve ser vigilante. Olha só, continua o verso 2. Continuem a orar, vigiando, estando alerta, estando de olhos abertos, aguardando a resposta de Deus. Neemias, capítulo 4, verso 9, diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção
pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Você lembra da missão, né, de Neemias, da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Muitos inimigos tentando parar a obra, né? E fazendo muitas coisas, inventando inclusive muitas coisas. Contra Neemias foi um negócio assim terrível. Então, ele fez essas duas coisas, irmãos. Eles estavam trabalhando, mas tinha gente o quê? E eles próprios, muitas vezes, trabalhando, estavam vigiando. Irmãos, essa é a ideia de oração vigilante, de orar e vigiar. Precisamos estar vigilantes. Pastor, vigilantes com o quê? Com o inimigo, as nossas almas, que tenta nos tragar, nos tirar de combate, nos desanimar, usa pessoas, circunstâncias e uma série de coisas. Às vezes nosso coração fica amargurado, desanimado, não fica? Só o meu que fica? A vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Ah, chega, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse marido, esse pai, esse filho, esse cunhado, essa sogra, esse sogro, não aguento mais. Persevera, meu irmão, persevera, não deixe sua sogra assim não, entendeu? Trata com carinho, graças a Deus que a minha está no céu. Sim, no céu assim, não é porque já foi, não, porque está lá, irmãos, né? Então, nesse sentido, por favor, não fica pensando besteira de mim, não. Abacuque, capítulo 2, verso 1, você conhece? Ele diz assim: estarei na minha... Olha só que coisa maravilhosa. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza. Olha que coisa maravilhosa. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei na minha queixa, isso é, na minha oração. Olha que interessante, irmãos. Ele não estava ali para vigiar ou qualquer coisa. Ele se colocou na torre, na fortaleza, eu gosto dessa palavra, né? Para esperar a resposta de Deus, para aguardar como Deus ia agir em resposta à sua oração. Olha só, que espera esperançosa, espera de expectativa, não é orar e esquecer. Acabou, nem me lembro mais do que eu pedi a Deus. Vou ficar ali na minha torre de vigia, na minha fortaleza, e vou ficar observando como Deus vai responder, de que maneira Ele vai agir em resposta à oração. Então isso é vigilância, irmãos, é estar alerta, é estar de prontidão, é estar aguardando a resposta de Deus, aquilo que Deus vai fazer. Então vigiai e orai. Então essa oração tem que ser vigilante. Mas há outro detalhe no verso 2, continuem a orar, vigiando com, olha só que maravilha, irmão, com ação de graças. Às vezes a gente só pensa em pedir, irmãos. A ação de graças deve fazer parte da vida, da minha e da sua vida, independentemente das... Paulo estava numa viagem de férias, quando ele falou isso, lá no paraíso, não sei de cá. Ele estava onde? Preso. Que isso, meus irmãos? Um homem preso, com o coração cheio de gratidão. Ele não estava murmurando, não, e reclamando. Poxa, olha só, larguei tudo, Jesus me chamou, comecei a pregar o evangelho, fui perseguido, o tempo todo, muita gente não aceitou a minha chamada, perseguição, sofrimento, naufrágio, e agora estou aqui no final da vida, preso, às vezes esquecido dos outros. Não está reclamando não, irmãos. Ele está com o coração cheio de gratidão, por estar ali, pelo nome, por estar fazendo a vontade de Deus. Ele não se julgava merecedor. Isso é um detalhe que às vezes inconscientemente está no nosso coração. Nós nos achamos por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é,
por aquilo que a gente faz na obra de Deus, e uma série de coisas. Porque ajudamos o próximo, tudo coisa boa. Mas ser merecedor por causa disso? Eu sou merecedor? Não, não somos merecedores. Se alguém tivesse algum mérito, era Paulo, gente. Mas ele nunca, você vai encontrar algum texto, ele se achando merecedor. Ou então, por que eu estou sendo punido por Deus? A pergunta que às vezes as pessoas, por que isso está acontecendo comigo? Logo comigo. Deus está me punindo? Fiz alguma coisa errada? Se eu estou fazendo tudo certinho, se eu estou sendo fiel a Deus, se eu estou obedecendo, por que essas coisas estão acontecendo com a minha família? Com meu filho, com a minha filha, com o meu negócio? A gente lá no fundo se pergunta que Deus está me punindo? Não, isso não passava no coração de Paulo, irmãos. Independentemente das suas crises, das crises que enfrentava, das tempestades, ele tinha um coração grato. Então é isso que nós ter um coração grato sempre, sempre, porque cremos que Deus dirige as circunstâncias de nossa vida, mesmo que aparentemente coisas ruins estejam acontecendo. E eu acredito, irmãos, essa experiência, quem falou mesmo, gente? Vocês estão afiados, hein, gente? Eu acho que tem se tornado um dos maiores desafios, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que parece que minha vida está para trás. Olha, a coisa não está acontecendo, Deus não está. Todavia, eu me alegrarei. Irmãos, esse é, no meu entender, fios para a igreja. Sabe por quê? Por causa dessa pregação triunfalista que nós estamos calejados de ouvir. Parece que o cristão não é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não é vitória aqui, não é vitória. Essa vitória aqui é beleza. O crente não passa. Será? Será que é esta a mensagem bíblica? Será que foi isso que Jesus ensinou? Ou o contrário? Que no mundo teremos aflições, lutas. Pensa comigo. Quando a gente partir para o céu, não vou nem falar morrer, não, que o pessoal fica. Mas a palavra que a Bíblia usa é morte mesmo. Tá? Morte. Mas não vou falar isso hoje não. Quando a gente partir para a eternidade, vamos pensar que daqui a 100 anos, ninguém vai estar aqui mais. Eu acho que ninguém aqui vai estar. De repente alguém, né? Nós estaremos aonde? Pela graça e misericórdia de Deus. Lá vai ter dor, lágrimas, decepções, provações, nada. Nós estaremos louvando a Deus. Olha que maravilha, irmão. Aí, como eu gosto de dizer, aí é mamão com mel, queridos. É fácil. Mas aqui nós temos de louvar a Deus nas lutas. É só aqui, irmãos, que temos oportunidade de provar nossa fé, a nossa confiança, as nossas convicções. É aqui, irmãos. Então vamos aproveitar, daqui a pouquinho a gente vai falar de oportunidade. Vamos aproveitar as oportunidades de servir a Deus, de louvar a Deus, de engrandecer o nome de Deus, no meio da tempestade, queridos. É só aqui, chance, porque vai ser muito fácil. Paulo e Silas estavam na prisão, por pregarem o evangelho, na cidade de Lembra do carcereiro de Filipos? Agora ficou fácil. Tem três experiências maravilhosas ali, que acontecem nessa cidade, como início do trabalho missionário, Não vou entrar nesses detalhes hoje, mas veja bem, lá, eles foram presos, colocados no tronco, irmãos, as costas ensanguentadas, e eles murmuravam, Cantavam e oravam. Não é fácil não, na hora da dor, cantar, louvar a Deus. E vocês lembram que o diabo queria mostrar que podemos adorar a Deus, mas ele se decepcionou, quebrou a cara. Nada era mais importante para Jó, não Deus. Então, irmãos, oração, isso é muito importante. Mas há outro detalhe aqui, irmãos. Olha só. A oração deve ser intercessória. Verso 3.
Ao mesmo tempo, orem também por esse gigante do Evangelho, esse grande apóstolo Paulo, este homem de fibra, de fé, de coragem. Este homem pede a oração da igreja, pensar nos outros, orar pelos outros. E há um versículo muito interessante que você conhece, só vou lembrar você, Atos 12, 5. Pedro estava numa prisão de segurança máxima, mas, o que diz o texto? A igreja, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o resultado você sabe, Deus responde à oração da igreja, e vai um anjo lá, libertar Pedro. Oração vamos orar mais pelos outros, irmãos. A oração é a chave que abre portas trancadas, que abre portões de ferro, portas que o diabo fecha. Deus, eu gosto muito de Apocalipse capítulo 8, você tem medo de ler Apocalipse, mas quando o sétimo selo é aberto pelo Cordeiro, há um ensino ali, irmãos, que há uma conexão entre o altar de oração e o trono de Deus. Há uma ligação direta entre o altar de oração e o trono. E aí, quando a oração chega lá, há manifestações poderosas de Deus na terra, intervenções de Deus, porque existe o altar da oração, o trono da graça, oração intercessória. Ore mais, meu irmão. Deus não deixa seus filhos sem resposta, não. A questão é o tempo de Deus e a forma de Deus agir, que às vezes nós não entendemos e nem aceitamos. Tempo e forma de responder, porque Deus sempre responde da melhor forma. A nossa parte é orar com fé, orar com perseverança, orar com vigilância, orar com ações de graças, orar e interceder. A nossa parte nós precisamos fazer, e deixa o resto com os... Na biografia de George Miller, o livro diz que ele teve mais de 3 orações. 3 catalogaram, irmão. Tiveram esse trabalho, mais de 3, que ele orava por 2 amigos, pela conversão de 2 amigos. E não tinha havido a resposta ainda. Os 2 amigos continuavam longe de Jesus. Quando ele morreu, um amigo se converteu naquele dia. Quando ele foi sepultado no outro dia, o outro se converteu. Olha só. Então Deus não deixa você sem resposta, meu irmão. Talvez há orações que você não estará vivo ou viva para ver a resposta de Deus, mas outros verão. Irmãos, como nós precisamos. Vamos lá. Segundo lugar, nas nossas prioridades, Paulo também estabelece o seguinte: a supremacia da palavra. Verso 3, parte B. Para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Verso 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Eu acho isso sensacional. A palavra de Deus é assim. Você que nunca esteve preso, eu quase fui uma vez. Eu era pequeno, gostava de pegar cavalo dos outros, e aí deu um problema lá. O soldadinho foi lá em casa, irmãos. Minha mãe ficou desesperada. Eu entrei no jipe dos soldados e fui levado para a delegacia para dar esclarecimento, né? Mas, enfim, a história é um pouquinho longa, mas tudo bem. O que você pensa? Imagina uma pessoa presa. Qual é o maior anseio dela? Não estou falando um dia, um mês, né? Estou falando de muito. A pessoa está na prisão. Qual é o maior anseio dela? Não precisa nem responder, né?
liberdade. Ver os portões últimos se abrindo e você saindo. Ai, que ar diferente. Eu posso ir para onde eu quiser. Vou à praia, enfim, olha só, liberdade. Paulo estava, mas o anseio dele, irmãos, não era a sua liberdade, era a liberdade da pregação. Não eram as portas da cadeia abrirem para ele, eram as portas da mensagem de Jesus serem abertas para pregar o Evangelho. Esse era o seu anseio, irmãos. Continuar pregando a palavra de Deus, falando do mistério de Cristo, a revelação de Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, a palavra sendo pregada, liberdade da pregação. Paulo estava preso, mas ele não desistiu de pregar, irmãos. Paulo estava preso, mas a mensagem não foi mudada, a sua missão não foi mudada. O seu anseio, seu objetivo de vida não foram mudados. Ele queria pregar o Evangelho. E você sabe muito bem que a guarda pretoriana de elite de Roma foi convertida, a guarda, os soldados pretorianos, convertidos porque ficavam perto de Paulo. E perto de Paulo tinha que ouvir o Evangelho. Só se amordaçasse ele. Paulo era assim, querido. É essa a ideia que nós, soldados, um por um, foram se convertendo, ouvindo a mensagem e vendo o poder de Deus na vida dele. A adversidade não parou, a dificuldade não parou, a prisão não parou, a perseguição não parou, a solidão não parou a pregação de Paulo, o naufrágio não parou a pregação de Paulo, os açoites não pararam a pregação de Paulo, o tronco não parou a pregação de Paulo. E por que às vezes certas circunstâncias param a nossa pregação? Nos desanimam, nos intimidam, e nós não pregamos o Evangelho, irmão. A palavra de Deus fervia, queimava o coração de Paulo. Ele tinha que passar essa mensagem. Ele tinha que passar essa mensagem do poder de Deus. A palavra ardia. Ele dizia: ai, me imposta essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. E eu tenho prazer em fazer isso. Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para... Meu irmão, minha irmã, se quisermos vencermos o pecado, guarda a palavra no coração. Guarda a palavra. Permaneça com a palavra no seu coração. É essa palavra que vai fazer você vencer o pecado e vai fazer a sua vida ser santificada. A palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 15, 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus traz sangue. Se quisermos, repito, vencer o pecado, precisamos guardar a palavra no coração. E não é esconder no sentido assim, deixa guardada lá. Não, é deixar ela agir na nossa vida. É praticar, vivenciar a palavra. Vivenciar. Um dos versículos que eu gravei logo de início na minha conversão, me converti com 17 anos, vocês sabem disso, e eu ficava, irmãos, indignado. Eu ficava: Senhor, como é que eu vou santificar a minha vida nessa juventude, em tudo que o mundo oferece? E a resposta de Deus foi aqui, Salmo 119, 9. Deu com esse versículo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua... Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: como pode o jovem manter sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra. É a palavra. Não esqueça da palavra, não. A palavra de Deus tem que estar lá em cima. Ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, pregar a palavra. Essa palavra que vai sustentar a sua vida, que vai te dar esperança, fé, que vai fazer você conseguir vencer as dificuldades e lutas. É falta o inimigo
tem lugar, tem brecha, é falta da palavra. Porque a palavra de Deus traz temor, obediência. Então priorize a palavra. Terceiro e último lugar, para a gente partir já para os finalmente aí. A última prioridade, a eficácia do testemunho. Verso 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de 6. Que a palavra, aproveitem bem o tempo. Concluindo aí o verso 5. 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E aí Paulo passa para a situação vivencial, né? Primeiro com Deus, agora, como é que a gente se relaciona? Aqui, irmãos, vocês sabem que Paulo toca num grande, que é o testemunho, porque existe um distanciamento entre teoria e entre o que às vezes até falamos e o que vivemos. O discurso é muito bonito. Discurso é bonito, irmão. Às vezes nós só pregamos aos ouvidos. Hoje as pessoas ouvem muito. Estão ouvindo. Do lugar tem, gente falando de diversas formas e até de forma que a gente questiona. Mas vida, comportamento. Paulo está falando de comportamento. É muito fácil pregar grande sermão, mas olhe a vida dos pregadores. Olhe o comportamento do autor, que eu esqueci o nome agora, acho que foi Jerry Stanley aqui, do livro de pregação. Ele fala assim: você pode até estudar os sermões dos grandes pregadores, mas é melhor você estudar a vida dele. Estude a vida dele. Veja a vida. Meu irmão, como é que está a nossa vida? Como é que as pessoas estão olhando para nós? Como é que as pessoas nos conhecem? Como é que as pessoas nos veem fazendo negócios? Quando estamos com a turma? Quando estamos na academia? Como é que os nossos vizinhos nos conhecem? Quando estamos na faculdade? Como é que os colegas nos conhecem? O que eles dizem de nós? É sobre isso que Paulo está falando. E ele coloca aqui alguns critérios. Veja aí. Veja o texto, por favor, irmãos. Olha. Ele diz assim: devemos nos portar com sabedoria para com os não cristãos. E ele focaliza isso. Sejam sábios de modo a agir com os que são de fora. De fora aqui é fora da igreja. Os não cristãos. Paulo está falando da nossa conduta fora da igreja. Fora da igreja. Porque a gente ouve muito, né? Que o pessoal lá de fora não lê a Bíblia, mas lê o quê? A nossa vida. Juan Carlos, no seu livro O Discípulo, ele fala assim, que as pessoas não leem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles leem o 5º evangelho, que é a nossa vida. É muita responsabilidade falar 5º evangelho, né? Eles estão lendo a nossa vida. E Paulo diz que nós somos cartas vivas, que as pessoas estão lendo a nossa vida, a carta que sendo, isto é, com o nosso comportamento. Precisamos ter cuidado, irmão. Jesus lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique ao Pai, que não é se glorificar, fazer para agradar. Irmão, a gente pode conhecer Jesus olhando o Jesus daquele irmão, daquele colega de trabalho. Eu gostaria de conhecer daquela pessoa ali, o feirante, o funcionário público, que, olha, a vida, às vezes, aquilo ali, a carta, o evangelho, mas é outra coisa que, olha só, devemos aproveitar as oportunidades. Olha, esse andar com sabedoria, tá? Para com não cristãos, né? Então, envolve também, olha, aproveitar bem o tempo, verso 5, a parte B, e aproveitem bem o tempo. Duas palavras aqui importantes, aproveitar, ficar atentos. Aqui usar bem o tempo é oportuno, elas podem surgir naturalmente, e você pode
criá-las. Oportuno. Então precisamos aproveitar intensamente cada oportunidade que nos dá em nossos relacionamentos lá fora. O pessoal que está fazendo discipulado aí, tem uma palavrinha que está gravada em cada coração. Intencional. Seja intencional. Às vezes a gente esquece disso. A gente até briga com os outros, mas não percebe que Deus está dando uma oportunidade. Então seja intencional. Não é para fazer coisa errada não, irmão. O evangelho para essa pessoa. Isso é mordomia do tempo, irmão. É aproveitar bem o tempo. E aqui esse texto fala também do grande problema da nossa geração e que será cada vez mais grave para as próximas gerações. Sabe qual é? Nós estamos muito gastando tempo demasiado. Nada contra você se divertir, você rir, você coisas gozadas, você fazer isso. Nada contra. Precisamos disso. Às vezes precisamos fazer nada. Sabe o que é isso? Fazer nada. Eu já falei aqui para os pais que nós precisamos perder tempo com os filhos. Fazer nada. Ficar com eles. Só ficar, isso vai ser uma bênção maravilhosa para os filhos. A gente vai estar plantando que é tempo presente, mais do que aproveitar as oportunidades, é isso que o texto está dizendo. Mas há outro detalhe aqui que eu preciso correr. Olha, devemos ter palavra certa na hora certa. Olha só, verso 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Isso aqui é difícil, irmão. E eu gosto dessa palavra aqui. Dá para colocar o versículo aí, irmão? Versículo 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre. Para aí. Irmãos. Pode tirar esse sempre não, irmãos, do texto? Pode tirar esse sempre aí, porque na hora da raiva, irmãos, na hora que alguém pisa no nosso calo, na hora do sufoco, na hora que está com fome, na hora que alguém distrata você, que decebe... irmãos, essa palavra temperada com sal vai ser difícil, porque a ideia de temperada com sal aqui, você sabe disso, né? O que é? É agradável, é que dá sabor, não é salgada e nem sem sal, é no ponto. Os cozinheiros aqui sabem que existe o ponto certo. Tem alguém que come sem sal, né? No hospital tudo bem, né? Que comida gostosa do hospital, né, irmãos? Sem graça. Tem gente que leva até um pacotinho de sal no bolso, que está lá acompanhando, sei lá o que, né? Irmãos, Paulo está falando, continua falando de relacionamento. E às vezes os nossos relacionamentos pecam muito. E tem que começar, irmãos, ele está falando dos de fora, já ressaltei aqui. Mas dentro de casa, irmão, já viu aquela pessoa que tem um palavreado, aveludado com os... Mas dentro de casa, tem que começar dentro de casa. Fala a Deus, né, irmão? Tem que começar dentro de casa, irmão. Na hora da raiva, na hora que você tem vontade de pegar no pescoço do marido, deixa a vontade passar, né? Ou da esposa. Irmãos, isso é para abençoar, para edificar vidas, não para destruir. A palavra tem uma força. Eu não gosto nem de usar poder, eu gosto de usar força, uma influência, porque palavra de poder é a palavra de Deus, irmão. É a palavra que cria. Deus usou a palavra para criar, isso é poder, né? Então a palavra de Deus tem poder. A palavra que nós falamos tem força, sim, tem, para destruir ou para edificar, para dar vida ou para matar. Então vamos dizer assim, tem um certo poder, né? Então, cuidado com a palavra, agradável, temperada com sal. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Nossas palavras têm que ser... Existe um versículo em Provérbios, que talvez você não conheça, já deve ter lido, talvez rápido, né? 26, Provérbios 26, 18, 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Olha só. Assim é aquele que, vamos lá,
engana o seu próximo e diz, já tem, a gente faz isso, irmãos, brincadeira, irmão, mentiu, foi só de brincadeira, irmãos, olha o que o provérbio está dizendo, cuidado com, irmãos, mentira nem de brincadeira, tá? Então, com a verdade não se brinca, usando de mentira, nem de brincadeira, porque nossa palavra tem que ser temperada com sal, um sal que tempera, não é palavra insípida não, insossa, sem sabor, sem graça, e nem, repito, salgada, intragável, tem que ser boa de se ouvir, palavras que estimulam, irmãos, palavra equilibrada, palavra que edifica. Às vezes as pessoas são agressivas demais, e aí tem uma desculpa boa, né? Eu sou assim mesmo, é o meu temperamento. É temperamento para ser rude com os outros, para ofender, para amassar alguém, para pisar em alguém? Não, dita na hora certa. Hora certa. Tem uma hora certa, irmão. Às vezes não é hora de responder, porque você teve uma pessoa que mandou uma mensagem há pouco tempo, que a vontade, pelo WhatsApp, a vontade era responder, mas assim, cachorradamente. Sabe o que eu fiz? Ignorei. Não sou santo não, irmãos. Assim, se eu for responder, não vai prestar. Não vai prestar. Deixa quieto. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Ou então você espera o momento certo para você falar, para que a sua palavra seja boa, agradável, temperada com sal, boa de se ouvir. Irmãos, não adianta ganhar uma discussão e perder. Tem gente que quer ganhar a discussão, quer ganhar o debate e perder a pessoa. Tem que ganhar para Jesus, levar essa pessoa a Cristo. E as palavras são muito importantes. Concluindo aqui, então nós vimos aqui Paulo estabelecendo prioridades espirituais. Então, primazia da oração perseverante, vigilante, gratulatória e intercessória. A supremacia da palavra, viver a palavra, ser santificado pela palavra, pregar a palavra, pregar com a voz, com a pregação, proclamação, mas também tem que estar em consonância, o que eu falo e o que eu vivo. E a eficácia do testemunho que fala dessa vivência aí, né? Portar com sabedoria para com os que estão lá fora, aproveitando bem as oportunidades, falando a palavra certa, na hora certa, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos capacite para isso.